Estamos no capítulo 60 do livro Lar Adventista, na seção que fala sobre o uso do dinheiro. O capítulo 60 trata sobre mordomos de Deus, administradores de Deus. Tema para esta quarta-feira: a família dando sistematicamente. Acompanhe a leitura. A primeira coisa que a autora menciona aqui é um texto da palavra de Deus, de 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Ela diz assim: cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Paulo, nessa orientação aos coríntios, diz para separarem aquilo que é de Deus, o dízimo, e as ofertas voluntárias, segundo aquilo que Deus lhe tem abençoado, semanalmente. Cada membro da família, diz a autora do livro Lar Adventista, do mais velho ao mais jovem, pode tomar parte na obra de beneficência, de fazer o bem. O plano de beneficência sistemático, quando nos primórdios da Igreja Adventista, sétimo dia, era esse princípio seguido de pôr de lado cada semana os dízimos e as ofertas. Na época, a maioria das pessoas recebia semanalmente. Hoje, nós recebemos mensalmente. Então, podemos aplicar isso para separarmos cada mês, assim que recebe, os dízimos e as ofertas. O plano de beneficência sistemática de separar os dízimos e as ofertas, desculpem, uma vez por mês ou semanalmente, se proverá uma salvaguarda a cada família contra as tentações de empregar meios em coisas desnecessárias. E especialmente se provará uma bênção para os ricos, guardando-os de condescenderem com extravagâncias. Separar aquilo que pertence a Deus em primeiro lugar nos faz ver que Deus é soberano sobre nós, que as coisas de Deus são mais importantes do que as nossas coisas, e nos protegerá de gastarmos com extravagância os nossos recursos. Lembra que ontem eu mencionei da importância de nós termos ali um controle dos nossos gastos, daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente gasta? Coloque nesse controle dízimos e ofertas, e você verá quanto Deus vai lhe abençoar se você registrar tudo e começar a ver onde você está desperdiçando o seu dinheiro para parar de desperdiçar. Cada semana, os reclamos de Deus a cada família são levados à mente por cada um dos membros que executam totalmente o plano. E, ao negarem-se a si mesmos, alguma superfluidade, ou seja, extravagância, a fim de ter meios que levar ao tesouro de Deus, tesouro no céu, sobre o coração foram impressas lições de valor em abnegação para a glória de Deus. E isso aqui é importante. Tudo que você fizer, seja para a honra e glória de Deus. Se nós atendermos aquilo que Deus reclama como seu, como um dia da semana, o sábado, como 10% das nossas rendas, o dízimo, a nossa vida, nós devemos consagrar isso a Deus, porque já é dele. Uma vez por semana, cada um é posto face a face com os fatos da semana passada. A renda que ele poderia ter tido se tivesse sido econômico, e os meios que não possui em virtude da condescendência. Veja que interessante isso aqui. Se nós registrarmos e controlarmos os nossos gastos, nós seremos mais econômicos, porque não vamos desperdiçar naquilo que não é pão. E além disso, veremos que teremos que lutar contra a condescendência com a satisfação própria.
Sua consciência é desperta, por assim dizer, diante de Deus e acusa-o ou louva-o. Ele aprende que se quiser possuir paz de mente e o favor de Deus, deve comer, beber e vestir para a sua glória. E é isso que Paulo também fala aos Coríntios. Ele diz que tudo deve ser feito para a honra e glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos. Ele menciona isso. Eu lhe convido a ler o texto que a autora aqui está mencionando, 1 Coríntios 16. Mas não somente o verso 2. Leia 1 Coríntios, capítulo 16, versos 1 a 4. 4 versos apenas da palavra de Deus. 1 Coríntios 16, 1 a 4. Leia esses versos. E lembre-se, se ele não for o primeiro, então nós precisamos primeiro fazer a vontade de Deus. A autora menciona assim: as recomendações, reivindicações de Deus têm a primazia. Primeiro, Deus. Não fazemos sua vontade quando lhe consagramos aquilo que resta depois de suprir as nossas supostas necessidades. Por que eu digo supostas necessidades? Porque quando a gente vai gastando conosco, a gente quer sempre mais e mais e mais. E de repente a gente acaba gastando com algumas coisas que eram supérfluas, que não eram necessárias. Era apenas para nossa satisfação própria. Antes de gastarmos uma só parcela de nossos rendimentos, nós devemos separar e oferecer a Deus a parte que de nós Ele requer, os dízimos e as ofertas. Ele requer os dízimos. Eu digo também as ofertas porque Ele tem nos abençoado. E à medida que Ele nos abençoa, nós também devemos ser generosos para abençoar outras pessoas. Na velha dispensação, uma oferta em ações de graças era conservada sempre queimando sobre o altar. Se você encontra isso na Bíblia, ali nos rituais do santuário, sempre tinha algo ali queimando continuamente. Isso estava evidenciando, assim, a eterna obrigação em que estamos para com Deus. Porque Ele deu tudo por nós. Devemos reconhecer isso e continuamente dar o que pudermos para Ele. Se somos prósperos em nossos negócios seculares, é porque Deus nos abençoa. Você é empresário? É empresária? Você tem suas atividades e tem se dado bem, tem prosperado? É Deus quem está fazendo você prosperar. Uma parte de nossa renda deve ser consagrada aos pobres. Olha que interessante isso aqui. Uma parte de nossa renda deve ser consagrada aos pobres. E uma grande parte à causa de Deus. Toda vez que eu vou ao mercado fazer compras, quase todas as vezes, a gente faz aqui, eu e minha esposa, as compras para o mês. A gente recebe o salário, devolve dízimo, que no nosso caso já é debitado em folha de pagamento, é uma opção nossa. Separamos nossas ofertas e aí então começamos a pagar as nossas contas, água, luz, energia elétrica, né? Água, internet, que hoje é necessária, sem a internet não estaria postando esses vídeos, nossas despesas básicas. E então vamos ao mercado. E indo ao mercado para fazer a nossa compra do mês, quando estamos colocando as compras no carro para voltar para casa, normalmente aparece alguém pedindo alguma coisa. E nós normalmente damos algo para essas pessoas. Veja, uma parte de nossa renda deve ser consagrada aos pobres e uma grande parte à causa de Deus. Se dermos a Deus o que Ele pede, o restante será santificado e
e abençoado em proveito nosso. Deus requer 10%, 90% é nosso. Desses 90%, o que Deus espera é que a gente dê algo proporcional àquilo que a gente recebe em gratidão a Ele como oferta. E o restante todo é nosso. Veja, Ele requer o mínimo, não o máximo. Porém, olha o que acontece. Se nós somos fiéis, Deus santifica e abençoa. Agora, se alguém rouba a Deus retendo a parte que Ele requer, a maldição recai sobre tudo que possui. Você já teve problemas contínuos de uma coisa ruim acontecendo atrás da outra? Você pensando assim, não, no mês que vem eu vou receber isso, aí eu vou poder devolver meu dízimo. Chega o mês que vem, estraga alguma coisa na sua casa. Chega no mês que vem, você tem um problema com o seu carro, com a sua moto. Enfim, sempre virá algo ruim. Minha mãe tinha uma frase, eu não sei se eu vou lembrar agora, mas parece que ela dizia assim, algo no sentido de sempre que algo ruim acontece, outra pior virá. Seja fiel a Deus e essas coisas ruins vão parar de acontecer. Mas não seja fiel a Deus para que essas coisas ruins parem de acontecer, não. Veja as bênçãos que Deus lhe concede. Então, seja fiel a Ele. Cante do Novenário Adventista, além de ler 1 Coríntios 16, de 1 a 4, cante o hino Entrego a Ti, número 575. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Tu és bondoso para conosco, sempre nos concedendo aquilo que nós mais necessitamos: vida, sustento. Obrigado, Pai. Obrigado porque Tu provê aquilo que nós necessitamos e por meio de Jesus Cristo, supre todas as nossas necessidades. Que possamos nos organizar financeiramente para reconhecermos as bênçãos que Tu nos dás e então sermos fiéis a Ti nos dízimos e nas ofertas. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecermos as bênçãos, porque assim seremos fiéis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura, se inscreva no canal, comente e compartilhe com outras pessoas. Afinal de contas, nós precisamos e necessitamos ser a força da nação.